Filha de Dona Claudete, seu Júlio, mãe de Laura e Maitê e de mais um monte de alunos que ela adotou como filhos, alunos e ex-alunos. Eu me lembro que eu trabalhei com ela num período de muito sofrimento para mim. Nós trabalhávamos em salas diferentes e um certo dia, no momento de desespero, eu entrei na sala dela, pedindo ajuda, segurei na mão dela e nunca mais eu soltei. Taciana Isabel Gomes Nadal, seja muito bem-vinda! Obrigada, meu amigo querido. Nunca mais eu soltei essa mão. E eu sempre inicio esse bate-papo com uma pergunta. Quem é Taciana Nadal? Eu sou uma pessoa companheira, sou muito verdadeira, muito justa, muito leal. Fico emocionada. Não sei falar sobre mim. Falar sobre a gente é muito difícil. Eu também não sei falar sobre mim, embora eu sei exatamente o que eu sou também. Advogada e professora, e é muito boa advogada e é muito boa professora. Se você não fosse advogada e professora, o que você seria? Eu sempre quis ser dentista. Sempre. Brincava de dentista em casa, queria ser dentista de todo jeito. Mas aí quando fui fazer terceiro ano, eu não estudava tanto quanto eu deveria estudar para ser dentista. E aí eu pensei, na hora de fazer a inscrição do vestibular, não vou dar conta de passar em odonto, vou fazer biologia, que minha mãe era bióloga. Aí fiz biologia e estudei um ano, não gostei, fiquei 6 meses perdida no limbo, querendo entender o que eu ia fazer, e aí fui fazer direito porque era a faculdade mais barata que eu podia pagar. E desde que eu fiz esse ano de biologia, eu já comecei a dar aula. Então, eu comecei a dar aula com 17 anos. Eu dava aula para criança de primeira a quinta série, aula de laboratório de ciências. E aí eu nunca mais parei de dar aula. E eu adoro. Eu acho bonito e interessante, porque eu sempre vou ao seu escritório e sempre tem um aluno lá, um ex-aluno tirando uma dúvida, ou às vezes tomando uma água, às vezes eu vou lá tomar uma água. Eu acho essa relação professor e aluno muito bonita, quando ela é bonita, né? Porque às vezes a gente passa pela graduação e professores nos marcam positivo e negativamente. Eu tenho traumas de algumas matérias porque o professor não era legal, né? E eu tenho feição por outras matérias porque eu amava o professor e quando a gente ama o professor faz a gente amar a matéria. Eu acho isso uma relação fantástica e eu observo isso muito em você. Tem sempre, gente, sempre tem um ex-aluno na sala de Taciana. É uma confusão, porque a gente não consegue fazer nada porque tem um ex-aluno lá, a gente não pode tratar do processo. Mas assim, é uma relação bonita, eu acho muito legal. E você fala, se eu não fosse professor e advogado, eu seria dentista. Eu sempre quis ser artista. Acho que eu seria professora também. Eu queria ser artista a qualquer custo. Você é um artista. E eu espero que me notem, porque eu não quero ser advogado há muito tempo, eu quero ser artista. Eu nasci para ser artista. Eu sempre falei isso. Taciana, eu queria que você nos trouxesse assim, uma lembrança da infância que te marcou. Esse bate-papo, dizem que é um podcast, eu quero trazer as pessoas para falar das suas vidas. Eu acho que aqui em Luiz Eduardo tem tanta gente com uma história de vida massa, de superação, de dificuldade, de conquista. É uma cidade que foi construída a muitas mãos e é uma cidade tão nova que essas muitas mãos ainda estão aqui, né? Sim. E aí eu tive o prazer de te conhecer enquanto procuradora-geral do município, eu acredito que um desafio grande. E assim, o que te trouxe para cá? O que te fez vir para Luiz Eduardo, chegar aqui? Você que é do Paraná, não é isso? Isso. O que te fez chegar aqui, vir para cá? Eu vim para cá obrigada. Só uma curiosidade sobre mim. Eu vim chorando a viagem inteira. De lá até aqui, chorando no banco de trás do carro do meu pai. Quando eu estava terminando a faculdade de Direito, ele já tinha vindo para cá. Então, no último ano de faculdade, o meu pai já estava aqui. E ele só ia para lá, assim, muito raramente, para passar alguns dias conosco. Aí minha mãe, quando eu me formei, veio com ele, a minha irmã mais nova, e eu fiquei lá com o meu irmão do meio, porque ele ia terminar a 8ª série, e eu trabalhava lá, e aí eu fiquei lá, cuidando dele, na casa que morava a nossa família, eles vieram para cá, e eu fiquei lá até o Pedro terminar. Quando ele terminou, aí o meu pai falou, bom, agora todos nós vamos para a Bahia.
E eu falei, eu vou ficar aqui. E eu trabalhava na época num escritório que prestava serviço para a Oi, e eu ganhava R$1.100. E aí ele disse, pois então, você vai ficar aqui, vai viver com esses seus R$1.100. Essa casa é muito grande para você, eu vou alugar, e aí você procura um lugar para você morar e viver aí. Porque se você for ficar aqui, eu não vou te ajudar com nada. Só um parêntese, R$1.100 nessa época era dinheiro demais, era né, gente? muito, já tem muitos anos. É granfina ela. Isso era 2009 para 2010. O salário era o quê? 300 conto? Ah, não lembro. Ela ganhava R$1.100, estava chique demais. Eu achava ótimo, eu achava muito bom. E aí ele me obrigou a vir, né? Como é que eu ia ficar lá vivendo com esse dinheiro? Aí não deu. Vim embora e ele dizia para mim, eu tenho certeza que lá vai ser melhor para você, porque fica aqui, a gente tem um dizer na nossa família que é fica aqui arrodeando asfalto. Lá viemos nós e eu vim totalmente contrariada, mas Luiz Eduardo tem isso que você falou, então ele tinha uma vizinha que dava aula nessa faculdade que eu trabalho até hoje, e aí eu já cheguei aqui contratada para dar aula de Direito, nunca tinha dado aula de Direito. Aí eu cheguei aqui, passou 10 dias mais ou menos, eu já comecei a dar aula. E aí eu já estava empregada, e aí eu ganhava R$450 mais ou menos pelas horas aula que eu dava, em 2010. Então já tem 14 anos de docência. Não tem como não gostar, não tem como ter uma penca de aluno que convive comigo, né? E aí foi isso, eu vim parar aqui dessa forma. Fiquei aqui, reclamei, sempre reclamei, até hoje eu reclamo um pouco para as minhas amigas dessa época de muito calor, eu mando para elas. Ai, eu detesto esse calor, o que eu vim fazer aqui nesse calor? Olha, gente, ela era multifacetária, professora, advogada e vendedora da Mary Kay. Eu ia falar isso. Acredito. Eu tinha que falar isso. Ele me chamou aqui para me humilhar. Não tô querendo desmerecer, né? Desmerecer. Mas é isso. Isso. Eu acho assim, que se tiver advogado que vai assistir, eu duvido um advogado que nunca pensou, nossa, tá uma porcaria, eu vou fazer outra coisa. E eu tive esse momento. E aí eu fui iludida aí por esse pessoal. Eu entrei nisso e achei que ia dar certo. E eu gosto muito de maquiagem, eu sou um pouco vaidosa com isso. E aí comecei a vender. E você sabe, daí a história cômica, né, da minha aluna que me fez parar. Ela disse assim, gente, eu não quero mais ser advogada porque ela veio de Mary Kay. Enfim. O direito ele tem disso. Eu acho que isso está muito ligado a esse marketing que a gente vê no meio jurídico, no sentido de é tudo muito grande. Os advogados são muito, tem muito, é carro bom, é roupa boa, é casa boa, é tudo muito bom. Quando a realidade nua e crua, ela é dura. Então você se frustra, você diz, não foi isso que eu sonhei para mim. Você morrer num processo, trabalhar num processo uma vida para no final você... Entendeu? Então, muito disso está ligado ao marketing. Estudante eu tinha essa visão de que advogado ele precisa ser rico, quando a realidade não é. É uma profissão de muita luta, de muita dificuldade, mas eu amo ser advogado. Não mais do que eu gostaria de ser artista, mas eu amo ser advogado. Eu amo. E, assim, eu fui para a faculdade de Direito, eu não tinha o que fazer da vida. Que tinha, na minha época, eu acho estranho falar, parece que eu sou de época, né? Mas tinha... pedagogia, administração e direito. E eu fui para a faculdade de direito sem condição nenhuma, assim. E deu muito certo. Eu gosto também de ser advogado, sabe? Seria a minha segunda opção de qualquer modo. Mas tem disso, das pessoas acharem que o direito ele é muito... Essa questão da ostentação, né? E é um nadar sem fim contra si mesmo, porque você fala muito que você é bom, que você é isso, que você é aquilo. Chega a hora que você precisa apresentar. E aí, na prática... E o sucesso também é relativo. Relativo, muito relativo. Hoje em dia mesmo, na internet, eu falo muito sobre isso. A internet, ela engana muito a gente. As pessoas, elas estão ali para nos seduzir. O sucesso, ele é diferente. Você se baseia pelo que você está vendo ali, às vezes não é aquilo que você está vendo. E o que para mim é sucesso, para você pode não ser nada. Então aí eu já chego numa pergunta que eu tenho aqui. Para Tassiana, o que é sucesso? Sucesso para mim, nos meus dias de rebeldia, e que eu tenho dias maus e dias bons,
Eu acho que eu não tenho sucesso. Mas quando eu esfrio minha cabeça, me espiritualizo, eu entendo que eu tenho muito sucesso. Porque eu tenho uma família saudável. Eu vou chorar. Eu achei que ia demorar mais um pouco. Eu tenho uma família saudável, que me ama, que me ajuda. E eu sou uma profissional que as pessoas que passaram por mim me admiram de alguma forma, né? Então eu acho que é isso. O sucesso é isso. Sucesso não é dinheiro na conta. Dinheiro é uma consequência. E que é importante. Daquele trabalho que você faz bem feito. Então, assim, sucesso para mim é o meu aluno confiar em ligar para mim antes de ir para uma audiência. É um aluno me ligar pedindo se eu posso dar uma olhada na defesa dele, comemorar, fazer questão que eu esteja lá na entrega da carteira da OAB, uma amiga, né? Se consolar comigo, abrir segredos para mim. Sucesso é isso, sabe? Eu olhar minhas filhas e ver que são pessoas agradáveis, que as pessoas gostam de conviver com elas. O sucesso para mim é o que eu consigo fazer pelos meus irmãos. Então, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Né? Eu tenho uma visão de sucesso muito parecida com a sua, assim, sabe uma coisa que me deixa assim, eu vou para casa fascinado, quando chega um cliente no meu escritório e ele fala, abre a vida. Eu falo isso com muito orgulho. Eu trabalho com o gueto do sem fim do mundo. Eu trabalho, eu boto a mão onde ninguém quer ir, eu piso onde a maioria não quer pisar. Eu falo com quem não querem falar. Então, isso me traz... Então, quando essas pessoas trazem para mim as suas dores... Uma vez um cliente falou assim para mim, olha, eu não tenho honorário no mundo que pague o que você fez por mim, porque o que você me diz, a paz que você me trouxe no momento de tanto desespero, porque enfrentar um processo criminal, ele é inicialmente muito desesperador. Então, o advogado tem essa função também social de dizer, olha, calma. Respira, bebe água, vamos conversar amanhã? Não é tudo isso, assim... E ter, para mim, sucesso é isso. A pessoa confiar em mim, abrir a vida. Sem muito dúvida. difícil. É muito difícil você abrir a vida e dizer, eu fiz isso. E o advogado que atua nessa seara criminal recebe muito disso, né? E para mim, sucesso é isso. Receber a confiança das pessoas. Eu acho que o honorário, o pagamento, ele é consequência de um trabalho bem prestado. Vai vir, vem. Vem, às vezes vem um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas vai vir. Mas o sucesso mesmo está ligado a essa relação de confiança. De você olhar, quando um colega diz para mim, vamos para audiência comigo, porque eu acho que você vai fazer. Gente, eu ganhei um dia. Mas assim, é de graça. Tudo bem. É isso, é que nem você me confidenciou que lembraram de você, né, num órgão público, para direcionar uma pessoa a te procurar para resolver um problema. Então, isso é um dos fatores do sucesso, né? Que assim, não é só a exposição, porque você é uma pessoa que se expõe, eu também me exponho, mas assim, você ser lembrado, você deixar uma marca daquilo que você faz, isso é o sucesso. E quando as pessoas falam, e não é um clichê, que é uma consequência, o dinheiro é muito bom, é muito bom, sem dúvida, mas ele é uma consequência do teu esforço, do teu trabalho, e não tem como fazer a fórmula inversa, você colocar o dinheiro na frente desse trabalho, porque não vai dar certo. Então não é um clichê, ele tem que ser uma consequência para que ele venha na quantidade que ele tem que vir e que vai ser suficiente, e para que você também faça um uso sem culpa de como você está recebendo aquilo e as pessoas te apontando. Não é clichê, é isso. É consequência de um trabalho bem feito. É isso que eu acho. E ainda falando assim do sucesso, para a gente não ficar tanto nesse tema, eu fico olhando assim como que nós chegamos aqui, eu digo eu e minha família, migrando de uma situação de extrema vulnerabilidade, que a gente veio da região de Irecê, e eu fico pensando assim, esses dias eu fiz uma coisa que eu queria fazer. Peguei meu carro e fui passar na rua que a gente morou quando a gente chegou aqui. Foi muito emocionante, porque já faz 20 anos isso. A gente morava num lugar, assim, eu não sei como que habitavam pessoas ali, né? E hoje eu poder
ajudar meus pais, e é fruto de uma dedicação e de um esforço descomunal. Não adianta, as coisas não vão cair do céu, as coisas não vão ser simples. Pode acontecer com alguém, mas a regra não é essa. Tem sortudos não é a por aí. regra. Não é a regra, e é um esforço assim descomunal. Minha mãe fazendo faxina, meu pai trabalhando na roça, e eu e meu irmão numa dificuldade absurda. E assim, eu olho para trás com muito orgulho da minha trajetória que eu estou construindo, né? Então, e às vezes as pessoas olham para Tassiana, que foi procuradora, enquanto procuradora do município, as pessoas olham assim diferente, né? E acham que começou ali. E a vida não começou E você aqui. sabe que, assim, se você pegar a minha carreira profissional, que não é longa, não é a fase que eu mais tenho orgulho de mim, não é o que eu acho que foi mais marcante profissionalmente para mim, né? Então, assim, é isso que eu te digo. As pessoas se enganam com títulos, com cargos, e não é isso que faz o teu sucesso, né? E ainda mais num cargo, né, municipal, que é 90% a tua relação com as pessoas do que a tua competência. Então, assim, tenho muito orgulho dessa fase, tive muito aprendizado, mas não é aquilo que eu escolheria para dizer, aqui foi meu auge profissional até agora. Não foi o que eu considero como o meu auge profissional. Tem algum momento assim na sua vida que você considera marcante no sentido de, não só profissionalmente, mas digo, e pode ser profissionalmente, mas digo no sentido de vida mesmo, do que você traz, do que você carrega, alguma coisa que você disse, isso aqui me marcou muito. E que é engraçado, que às vezes pode parecer uma coisa muito simples, e coisas simples marcam a gente também, né? Tem algum momento assim na sua vida? Na verdade tem muitas coisas. Tem muita, né? Muitas coisas, assim, que a gente vai carregando, coisas que a família fala, que você vai internalizando. Então, tem muitas coisas, assim, que eu não tenho uma coisa específica. Na verdade, minha vida sempre foi muito boa. Graças a Deus, eu sempre tive muito carinho, muito amor, sempre tive... não sou rica, nunca nem fui. Mas a minha mãe sempre deu duro, assim. Ela falava pra mim, né? Para as pessoas, assim, uma coisa meio antiga, mas... Minha filha não tem 1 minuto de escola pública, então aquilo para ela era um orgulho. Então, assim, eu tive um caminho, assim, muito bem orientado pela minha família, e tem várias lembranças. Eu não consigo te dizer uma lembrança que eu carrego e levo como um mantra, assim, para o que eu tenho que fazer, para as decisões que eu tenho que tomar. Não, né? A única coisa que eu penso sempre, como não tenho mais a minha mãe comigo, é o que ela faria, né, se estivesse aqui. Então, isso eu penso. O que ela diria para eu fazer? Quando tem que tomar uma decisão, você sempre liga para alguém, né? Então, eu penso, se eu ligasse para ela, o que ela ia dizer? Ela me diria? E, normalmente, ela diria, meta a cara. Vai, depois a gente vê o que faz. Eu tenho uma lembrança, e minha mãe sempre me lembra disso. Eu nasci e me criei na roça, numa comunidadezinha muito simples, Recife de Jussara, no meio do sertão baiano, água encanada, na época era artigo de luxo. E a gente de uma realidade muito simples, muito simples. Mas tinham pessoas e famílias naquela localidade muito mais necessitadas que a gente. A gente não era dos piores, assim, né? Que a minha avó diz dos piores. E eu lembro, e minha mãe não deixa esquecer. Eu tinha, acho que de 5 para 6 anos. Peguei todas as minhas roupas, botei numa sacola e levei para a família e entreguei. Minha mãe quase me mata, né? Foi lá e disse, eu vim buscar porque não sobrou nada. Então eu sempre fui assim. E eu falo muito dessas coisas, do dividir, do repartir, do apoiar, do acolher, do dar a mão. E luto para que não seja um discurso, que seja uma vida, natural, né? E é natural. Eu nasci revolução, eu falo isso sempre. Assim, minha mãe me tenta muito me dar uma controle. Eu falo que ela é a água da minha fervura, porque ela tem um certo controle, assim, vá devagar. E eu digo assim, minha mãe é que me equilibra, porque eu sou muito revolução. Assim, se não fosse o equilíbrio que a minha mãe me dá, eu peitava o mundo, assim, que é perigoso.
também, né? Não, a gente tem que ter um tempero, né? Não adianta ser muito. Mas eu acho que você é revolucionário na medida adequada. Talvez então seja tua mãe que te segura mesmo. Tomara, e que ela esteja aqui por muito tempo. Mas eu não acho você, não vejo um excesso no que você faz. O que te tira do sério? O que me tira do sério? Tem uma coisa assim, isso aqui não dá. Eu tenho algumas coisas que me tiram do sério. Falsidade é uma coisa que me tira muito do sério. Eu fico bem revoltada. Fico brava mesmo. Desobediência, assim, insubordinação, isso também me deixa um pouco fora do sério. Sono e fome também são duas coisas que me deixam Quem não, fora né? do sério. E o que te tira, já que você falou que sono e fome é uma coisa que te tira do sério, o que te tira o sono? O que me tira o sono? Dinheiro me tira o sono. Dinheiro me tira o sono. Eu sou um pouco dinheirista, talvez, não sei. A falta dele? Eu tenho medo. Eu tenho medo de que falte, eu tenho um pouco de medo. Não sei se foi a forma que eu fui criada, mas... Eu imaginava outra resposta e é uma coisa difícil de dizer, né? É. E você falou com É que assim, naturalidade. sabe, Luan, por exemplo, muitas mulheres falam, eu tenho medo de morrer, deixar meus filhos. Eu tenho esses medos, assim. Mas não é o medo que me apavora. A minha cabeça não pensa assim. Eu não penso nessa possibilidade, tipo, eu vou morrer e minhas filhas vão ficar sozinhas. Já tive alguns momentos de deprê, assim, que eu cheguei a cogitar isso, mas eu estava com a minha mente doente. Eu não me preocupo com isso, porque eu acho que não vai acontecer, sabe? Eu até sou um pouco... Eu não me preocupo com essas coisas, né? Eu não sou assim, neurótica. Agora, o dinheiro, ele me incomoda, me tira um pouquinho meu sono. Eu tenho uma relação estranha com o dinheiro. Não é que eu não gosto de dinheiro, eu gosto. E Essa até que eu gosto relação muito. também tenho. Mas assim, é estranho, eu não gosto de ver as pessoas falando de dinheiro, brigando por dinheiro. É uma coisa assim que me incomoda muito, assim, não sei. Sim. Não, isso eu não faço. É a preocupação minha, com as minhas coisas. Assim, se meus irmãos tiverem alguma dificuldade momentânea, meu marido, eu fico um pouco preocupada. Eu perco o sono literalmente. Eu vou te fazer uma pergunta, eu acho que eu já sei o que você vai responder, mas me diga assim uma coisa que você diz, eu quero muito para agora. Para agora? Eu já sei o que você vai responder. Você tá fazendo perguntas muito difíceis. Para agora? Assim, para logo. Acho que eu quero terminar de encaminhar minha irmã e... Ai, gente, eu errei. Eu jurava que era uma bolsa de não sei. Ela adora bolsa. Não bolsa. é? É porque eu já realizei esses dias, então. Tá, tô de boa. Eu vou te falar algumas coisas que eu anotei aqui. E aí você fala de forma. O que te vier à mente, o que você pensar sobre isso, sobre as palavras que eu vou te colocar aqui. Uma pessoa. Uma pessoa, minha mãe. Um livro. Um livro? É. Que vergonha. Deixa eu lembrar de um livro. Faz tempo que eu não leio um livro que não seja de direito. Eu gostei muito do Menino de Pijama Listrado. É lindo. Gostei, muito. Mas faz tempo já que eu não leio um livro sem ser um livro. Tem o filme desse livro? Eu tô tem enganado. também, tem um filme, mas né? O livro sempre é melhor. É sempre melhor. Uma música. Uma música, Pais e Filhos. A gente tem muita coisa em comum. Um cheiro que te remete a alguma coisa. Um cheiro de comida, assim, de almoço, de domingo, sabe? Orgulho. Orgulho? É. Eu sou muito orgulhosa. Esse é o meu defeito. Um deles, que eu tenho vários. Mas orgulho... Eu acho que o orgulho, ele acaba ficando ligado à dificuldade. Porque o orgulho, ele dificulta alguns caminhos. Um desafio, ou talvez o seu maior desafio. Meu maior desafio? Um desafio. Acho que é criar as minhas filhas. Como as coisas são hoje.
como eu sou, minha personalidade. Eu encaro como um desafio criar E não é só um desafio de criar nesse mundo. Criar é um desafio. Um desafio entre mim e elas. Eu fico olhando assim as minhas amigas que são mães, e aí isso inclui você. Gente, é um esforço descomunal que eu não sei se eu estaria disposta a isso. Não, é um desafio, por exemplo, né? Hoje, para estar aqui gravando, a minha babá maravilhosa está de férias. E aí eu fui trabalhar de manhã, fui para casa, almocei, fui para o salão fazer uma escova, voltei para casa, meu marido foi trabalhar, 4h pouco ele voltou, ficou com elas para levar no tênis e tal, e eu vim para cá. Então, assim, tudo é um desafio, desde um desafio pequeno, um ajuste de rotina, até grandes desafios, como responder algumas perguntas, né? Então, assim, tudo é um desafio para mim. A criança faz uma pergunta para você, você tem que pensar o que você vai responder para você não incutir um preconceito ali. Então, assim, eu acho um desafio. E, para mim, quem convive comigo sabe que é um desafio muito grande para mim. A última palavra que eu vou falar, eu pensei muito se eu teria que falar, porque eu acho que vai te tocar de alguma forma, mas eu vou fazer. Até porque você já chorou aqui, tá tudo bem. Uma saudade. Ai, uma saudade. Claro que eu tenho muita saudade dos meus pais. Mas, assim, não só da pessoa, mas daqueles momentos, sabe? Eu tenho muita saudade. Muita. Tenho muita saudade do Natal, em família, primos, assim, 40 pessoas, sabe? Eu tenho muita saudade disso. Gente, vou matar o Luan. Eu acho que as pessoas estavam esperando um bate-papo vindo de mim diferente. E às vezes na rede social a gente mostra uma coisa, eu sou isso aqui, eu gosto de falar da vida, das andanças. E eu sou essa aqui. Essa aqui. É bem a cara dela. Gosto de falar da vida, das andanças, do que a gente fez, do que a gente construiu. Vou saber E eu falei que eu queria que esse momento fosse... Eu gostaria de bater um papo com as... não é entrevistar, é bater um papo com as pessoas que fossem para mim alguma forma de referência. Né? Pelo menos, e eu quero falar assim, externar minha alegria de ter você aqui. Você é farol para muita gente, inclusive para mim. A sua história, você se dedica às amizades, você se dedica às relações. Isso é bonito de se ver. E você é um exemplo de pessoa, de profissional, de mãe. Um exemplo de mãe e um exemplo de tantas coisas. Quero falar da minha alegria de ter você aqui, de você ter aceitado esse convite. Muito obrigado, e você saiba que eu iniciei e vou finalizar da forma que eu iniciei. Eu segurei sua mão e nunca mais eu vou soltar. Obrigada. Eu também vim de olhos fechados. Você fez o convite assim, vou fazer em cima da hora. Um podcast, venha. Vou. Tu quer que eu diga o quê sobre mim? Ele na hora a gente vê. Você é uma pessoa que é muito criativa e faz coisas extraordinárias. Talvez as pessoas acharam que a gente ia ficar aqui num blá 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 de advogado, né? Mas não. Eu nem gosto muito de advogado. Tô brincando. Nem gosto muito de advogado. Eu não. E é isso. Obrigada por ter me chamado, por ter começado comigo. Obrigada pelas palavras, pelas perguntas. Desculpe por eu ser tão chorona. Essa é uma outra característica minha. Eu sou extremamente chorona. Eu choro porque eu tô braba, eu choro porque eu tô feliz, eu choro porque eu tô triste. Eu choro por tudo. Sou muito chorona, mas eu sou muito grata. E é isso. Conte comigo. Estamos aqui e conte comigo também sempre que precisar. Estarei aqui. Nem que seja para fazer um fuxico. Adoro, só pelo fuxico.